Para tudo que você tá fazendo aí, presta muito atenção aqui. E que a gente combata, né, esses criminosos, porque comunista precisa voltar a ter medo. Comunista precisa voltar a ter medo. Vocês querem nos chamar de radicais? Tudo bem. Falei ontem, olha, sejamos a extrema-direita que eles tanto têm medo. O que eu quis dizer com isso? Deputado, muitíssimo obrigado. A pauta, eu nem sei por onde começo, porque a gente está aqui, hoje a gente falou desse julgamento farsesco, e do anúncio de que uma anistia seria considerada inconstitucional, o que não tem nenhuma guarida na Constituição, porque é só ler ali os incisos 43 e 44 do artigo 5º, e não faz o menor sentido que fosse assim, porque a anistia é para crimes políticos, afinal de contas. Falamos, claro, sempre fazendo as nossas homenagens ao Charlie Kirk, e citamos também essas ameaças que o senhor sofreu. Né, e o rapaz aí, o menino que fez, sei lá como é que eu chamo esse sujeito, o sujeito que fez as ameaças, parece que não é de agora, ele começou já tem um tempo, foi preso. Então eu vou jogar para o senhor para que possa desenvolver aí, costurar tudo isso, se for possível. Mais uma vez agradecendo imensamente pela participação. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu acho que todos nós estamos assim bastante comovidos, né, com o que aconteceu. Confesso que eu não sou o mesmo desde o dia 10. Acho que a primeira coisa que veio na mente de todo mundo é que poderia ser qualquer um de nós, né? Pessoas que estão na linha de frente, que estão lutando. Eu tinha alguma similaridade com eles, né? Além de ser jovem também, tenho 2 filhos. A próxima está para nascer agora, no máximo até 5 de outubro. Então eu acredito que meu coração realmente ficou triste. Ficou realmente triste com isso. A minha família, os meus amigos, enfim. Realmente tá sendo bem diferente, assim, encarar a morte de uma pessoa que é um pai, né? Um inocente, e principalmente ver a forma sádica, né, que nós já conhecemos já da esquerda, de tratar a morte de um inocente, né, logo daqueles que se rotulam tanto de paz e amor e de democracia. Logo após isso, estava fazendo um vídeo contando o caso, né, da Ariana, que era uma ucraniana que tinha sido morta no dia 22 de agosto por absolutamente nada ali em um metrô em Charlotte. E foi exatamente, né, por um debate que o Charlie Kirk teve com o Van Jones, que é um jornalista esquerdista, né, de péssima qualidade. A esquerda se voltou para cima do Charlie Kirk, principalmente depois de ele ter falado que foi por uma questão racial. E logo depois, quando vazou as imagens, mostrou que aquele assassino, né, ali brutal, que matou aquela ucraniana, dizia que I got that white girl, né, eu peguei aquela garota branca. Então ele se vangloriou de ter matado, né, uma garota branca, e aí veio por água abaixo todo o discurso, né, mentiroso da esquerda. E logo depois, no outro dia, né, o Charlie é morto, né, aí por um garoto até então, pelo que está na mídia aí, de 22 anos, em uma universidade, né, em Utah. E depois disso, a esquerda, obviamente, comemorou, né, comemorou a morte de um pai inocente. Isso para qualquer pessoa de sã consciência, né, você pode ter as suas divergências políticas com quem quiser, mas até quando, né, as pessoas vão entender que nós não estamos debatendo com pessoas normais, nós estamos, se for conversar, nós estamos conversando com gente criminosa. E eles mataram, digamos assim, o cara que estava dialogando. O cara que não pode, né, primeiro chegar e falar agora com a gente assim, ai, vamos tentar conversar primeiro. Tentamos conversar, e o que aconteceu é que matou um pai de família. E inclusive quando eu vi, né, de que a filha dele correu até ele por conta dos barulhos, né, com medo que tinha acontecido. Realmente, qualquer pessoa que tem um mínimo de moralidade sabe o quão isso foi terrível, né, às olhos de qualquer pessoa humana. Agora, logo depois disso, né, a esquerda voltou, né, o canhão também. Para mim, já que a gente tem uma semelhança, não me coloco aos pés aí do Charlie Kirk, né, pelo trabalho que ele faz, é um cara, enfim, fenomenal. Mas eu sei aquilo que, enfim, eu tenho conquistado aqui, e a esquerda virou, né, o seu canhão para cima de mim. E recebi, não foi nenhuma, nem 10, nem 100, foram diversas ameaças de morte. E neste dia, no outro dia, né, eu iria para o Espírito Santo, acabei de retornar, e esse cara que falou que ia me matar a tiros era de lá, inclusive de uma cidade bem próxima à família da minha esposa. E eu tomei todas as medidas necessárias, já tem um tempo já que eu tenho tomado todas as medidas judiciais. A gente, né, aprende com os erros, né, principalmente com os erros dos outros. Acho que a direita deixou de fazer isso durante muito tempo. Eu nunca deixei. Eu sempre processei, sempre gastei dinheiro para poder punir criminalmente, penalmente. E fiz o mesmo, fui compilando tudo, né, com o que estava acontecendo comigo recentemente, e agora, ontem, né, especificamente, com todas as ameaças de morte. Coloquei Polícia Federal, coloquei Secretaria do Estado para poder ir atrás. E quando deu mais ou menos umas 7h30 da noite ali, o rapaz tinha sido preso.
E hoje, em específico, eu lancei uma campanha para poder demita o verdadeiro extremista da sua empresa. E já foram já pelo menos aqui 3 que foram demitidos, porque você tem liberdade de falar o que você quiser. Isso aí não fere a hora nenhuma a liberdade de expressão. Pode falar o que você quiser, mas você pode ser responsabilizado pela sua fala e a empresa, ela também é livre para poder demitir um funcionário que comemora, né, a morte de um pai de família inocente, que basicamente o grande crime que ele estava cometendo era debater ali com jovens e adolescentes. Então, eu acho que isso, primeiro, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, eu sei que todo mundo é maduro para entender. O Senhor está no controle, né, de todas as coisas, e a gente sabe que a gente nunca quer uma morte, né, para que as pessoas abram os seus olhos. Mas a morte de Charlie Kirk não foi em vão. Ele não tem ideia, né, do que o Brasil, por exemplo, a quantidade de jovens que tem aqui, de pessoas que são inspiradas, que são fortalecidas pelo, literalmente, né, pela morte dele, né, injusta, por uma morte maldosa, né, uma morte, enfim, que choca todos nós, mas a morte dele não é em vão, né? Eu vi o Ben Shapiro falar uma frase muito interessante. Ele falou: olha, agora a gente vai pegar aquele microfone manchado de sangue e vamos continuar o trabalho dele, né? Então, o trabalho dele não foi em vão e a morte dele também não será. E isso é mais uma, né, de umas estratégias que a esquerda faz há muitos anos de desumanizar o seu oponente, né? Quando você mata um pernilongo, você não tem nenhum tipo de remorso moral. Por quê? Porque é um mero animal, né? Não é à toa que eles nos chamam, não pelo nome, né? Eles nos chamam de fascistas, de nazistas, de racistas, de extremistas. Colocaram, né, o Charlie Kirk como extremista da direita, né? A Globo teve a pachorra de fazer isso. É, o cara que tomou o tiro sendo considerado extremista, né? Então, eu mais uma vez, né, no recurso que nós temos, nós somos poucos recursos que nós temos aqui, principalmente do Brasil, a não ser ganhar o debate público, convencer as pessoas e abrir os olhos dela, né? Eu acredito que dezenas de pessoas fazem isso, vocês principalmente, mas eu acredito que cada vez mais a gente precisa abrir os olhos daqueles que ainda acham que dá, entre aspas, para ter, né, uma direita moderada. Quando você poupa o lobo, né, você acaba sacrificando as ovelhas. Nós cometemos esses erros, né, durante esses anos, de não combater os nossos inimigos da mesma forma e crueldade com que eles nos combatem. O Trump falou isso, né, recentemente agora contra o criminoso que matou a Ariana e a Ayla, perdão, acho que é Ayla mesmo, só para não falar o nome dela errado aqui. Mas, deixa eu ver aqui. O nome dela é Irina, perdão, Irina Zarutska. E o criminoso, o Trump respondeu dessa forma: nós temos que tratar eles com crueldade, porque é dessa forma com que eles entendem. E, e por fim, com relação, pegando um gancho aqui, né, ao julgamento de ontem, tanta coisa aconteceu ontem, né? Ao julgamento de ontem, né, mais uma vez, é vergonhoso. O Bolsonaro tomou uma pena maior do que a Matsunaga, né, que esquartejou o seu marido. Então, todo mundo está vendo, né, de que realmente quando você não combate, não coloca na cadeia, né, os criminosos, eles vão colocar você na cadeia pelos crimes que você não cometeu, né? Já dizia o Olavo. Então, a gente muitas vezes fica, né, querendo ter uma bala de prata para poder combatê-los, mas a gente não está lutando contra nenhum vampiro, né? Pelo contrário, a gente está lutando com uma estrutura muito poderosa, muito forte, que há anos, né, tem se preparado para isso, né? Ministério Público, Polícia Federal, basicamente, o Alexandre de Moraes, né, com a Polícia Federal confiável dele, né? Talvez ele desse 15 agentes, alguns gatos pingados ali dentro do TSE e uma cadeira, né, de Tribunal Superior Eleitoral conduziu a eleição de forma totalmente parcial, né, fez, obviamente, com que a derrota de Bolsonaro fosse efetivada e conseguiu colocar aí centenas e dezenas de pessoas dentro da cadeia. Então, não precisa-se de muito, né, para poder instalar uma ditadura, né, um tirano fazer o seu trabalho. Então, eu acho que a gente precisa, mais uma vez, abrir os olhos com relação a isso. Não estou aqui de forma alguma pregando uma radicalização no sentido de exterminar, né, os nossos opositores, senão me tornariam como eles. Mas eu acho que a gente tem que parar de achar de que a gente precisa colocar um presidente da República lá simplesmente para poder fazer e ser um bom gestor ou ser alguém bom em economia que vai trazer uma pacificação entre poderes. Chega, a gente precisa realmente tomar as medidas que o Olavo deixou para nós e é impressionante como tudo tem se cumprido, né? Ele mesmo dizia que a primeira medida que deveria ser tomada era a extinção dos partidos
que têm filiação a organizações internacionais, como, por exemplo, o PT, como, por exemplo, o PDT, que estão filiados a uma organização estrangeira, que é o Folha de São Paulo. Se a gente não fizer isso, realmente eles vão nos matar de forma mansa e de forma calada. E se puderem, obviamente, vão fazer isso com a gente de diversas formas. Vou confidencializar, né, algo aqui. Não vou falar quem, mas enfim, uma pessoa muito, muito próxima de mim, né, que está também na política, foi conversar com outros dois deputados que são estaduais, falou, olha, o Nicolas vai vir a governo de Minas e tudo. Aí o cara falou, não, acho que não vai vir, não. Falou, "Uai, mas por quê?" Falou, cara, o PT não vai deixar. Né, os caras não vão passar ele antes disso. Então a gente não está combatendo pessoas opostas de ideias, nós estamos combatendo criminosos, pessoas que de base a sua base ideológica é de extermínio, é uma mentalidade revolucionária, e quantos, né, pessoas ainda dão margem, dão abertura para que esse tipo de gente cresça e continue colocando essas sementes aí no nosso Brasil. Então isso assim é um pouco que está no meu coração. Eu tenho obviamente aí muitos defeitos, mas nenhum deles é ser covarde, nenhum deles é ser omisso quanto à minha missão aqui. Eu acho que o Matt Walsh deixou uma mensagem ontem de unidade, né? A gente sabe que até mesmo nos Estados Unidos são vários grupos, né? Como até mesmo o próprio Elon Musk, quando teve o atrito com o Donald Trump, você tem atritos enfim, do Turning Point USA, até mesmo com o próprio, enfim, o CPEC, você tem ali o movimento é, do Ben Shapiro, com o Matt Walsh, com o Daily Wire, ou seja, onde tem pessoas, obviamente, você tem os seus atritos, mas o Matt Walsh fez um pedido, né, de unidade, não unidade igual eles pregam aqui no Brasil, né, de se unir a um monte de gente que quer derrubar o Bolsonaro, mas de unidade de saber de que cada um, obviamente, tem o seu papel. Eu admiro muito, né, quem faz um papel que eu jamais conseguiria fazer. Eu não consigo fazer, por exemplo, né, o papel de jornalista, não consigo fazer o papel de empresário, não consigo fazer o papel do Bolsonaro, não consigo fazer o papel, enfim, de ninguém, porque de fato eu consigo fazer o meu papel. E o meu papel eu tenho tentado fazer da melhor maneira possível. Então, meu coração realmente, assim, confesso, desde o dia 10 tem me eu chorei muito, fiquei extremamente triste, repensei muitas das coisas que, enfim, a gente tem feito, tem realizado. Acredito que isso, mais uma vez, poderia, né, ter acontecido com qualquer um de nós, mas quando eu lembro, né, que maior o que está em nós é do que está no mundo, eu fico muito em paz com relação a isso, né? Nossa vida aqui é completamente passageira e a gente não pode depositar toda a nossa esperança nisso aqui, né? Mas a gente também não pode ser omisso de deixar de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então isso mudou muito minha mentalidade, né, dos desafios que vem pela frente. Espero poder cumpri-los, espero que a gente retome esse país para os brasileiros de verdade e que a gente combata, né, esses criminosos, porque comunista precisa voltar a ter medo. Comunista precisa voltar a ter medo. Se vocês querem nos chamar de radicais, tudo bem. Falei ontem, olha, sejamos a extrema-direita que eles tanto têm medo. O que eu quis dizer com isso? De que se o rapaz que estava dialogando era extrema-direita, vamos ser a extrema-direita que eles tanto têm medo, que é quem tem confiança em Cristo, que é moral, que tem a sua honestidade firmada na Bíblia, que defende a sua família, que defende com firmeza os seus valores, que sabe com quem que nós estamos lutando e que de fato é a maior ameaça para eles quem fala, né? Porque quando você deixa de falar, realmente é aí que você vira um país violento, que as pessoas pararam de falar, você para de tratar o outro como um ser humano. Então, eu acho que é isso que tem ficado, enfim, no meu coração e eu não tenho dúvidas também tem ficado no coração de muita gente. E Rafael Fontana, eu queria fazer duas perguntas bem simples e diretas. A primeira é se o senhor está reforçando a sua segurança pessoal, além das denúncias contra as ameaças, se você está reforçando, buscando algum tipo de proteção. E a segunda sobre as declarações do Itamaraty. Isso pode acelerar um processo dos Estados Unidos no combate aos narcoterroristas na América Latina, incluindo o Brasil? Obrigado. Obrigado, Fontana. Primeiro, reforcei sim minha segurança desde ontem, solicitei ao presidente Hugo Mota escolta armada, que prontamente, hoje, né, já me acompanharam. Ontem também a Polícia Federal me acompanhou no aeroporto de Vitória, já que era o local do rapaz que tinha me ameaçado de matar a tiros. E hoje estava, inclusive, uma reunião anterior, mas a última reunião que eu tive foi exatamente com a minha equipe de segurança. O BOP já fazia minha segurança aqui, mas tinha algumas defasagens, né, no sentido da viagem para Brasília, quando eu chegasse, né, em Brasília,
Então a gente estruturou isso, né? Praticamente tripliquei a minha segurança nesse sentido. E com relação ao combate ao terrorismo aqui no Brasil, eu tenho uma boa notícia, né? Depois que eles começaram a me atrelar, né, com o PCC, dizendo que eu tinha ligações com o PCC, eu não sei se vocês chegaram a ver, né, de que a mulher que foi presa por conta de lavagem de dinheiro do PCC, que era irmã lá de um chefão do PCC, postou nas redes sociais da ONG que é ligada ao PCC e eu tinha ligação ao PCC. Ou seja, né, eles realmente se superaram nessa, né? O criminoso do PCC, falando que eu tenho ligações do PCC por conta do vídeo que eu fiz do Pix, que eu fiz em 2025, e a operação foi deflagrada, foi entre 2020 e 2024. Então, não tem, obviamente, nem lé com cré, mas eles, obviamente, ficam numa narrativa para tentar colocar como se nós fôssemos criminosos, né? De fato, a máxima nunca foi tão real, né? Acuse-os do que você é. E logo depois disso, eu falei, opa, peraí, vamos fazer o seguinte, então, vamos ver quem está defendendo, então, crime organizado? Vamos tornar, então, essas duas organizações terroristas aqui no Brasil, porque daí a gente consegue ter apoio internacional, apoio da Interpol, apoio de outras seguranças, né, de outros países para poder nos ajudar. Você consegue ter o apoio internacional no sentido de extradição de criminosos. Você consegue fazer, por exemplo, tem um projeto de lei meu que está para ser protocolado, com que presos brasileiros possam cumprir a sua pena em outros países, né? Que delícia vai ser mandar aqui um chefe aqui de uma organização criminosa lá para El Salvador, né? Para ele ficar deitadinho lá naquela cama que não tem nem colchão. E eu falei, beleza, vamos ver então quem está defendendo. Tem um projeto, né, que em urgência foi aprovado, que coloca essas organizações criminosas como terroristas. Teve o voto contrário do PSOL e a única coisa que eu pedi foi a relatoria desse projeto. Então, em breve, prometo que ainda esse ano a gente vai votar para poder colocar essas organizações criminosas como terroristas aqui no nosso país. O Lula e o governo do Lula, né, Itamaraty, já negou reconhecê-los como terroristas, é óbvio, porque os interesses são diversos, mas eu vou fazer o meu papel, peguei a relatoria, já sou o relator desse projeto e espero que a gente, enfim, consiga fazer com que o crime organizado volte a ter medo, né, aqui nesse país, porque realmente é o grande braço, né, de narcotraficantes, inclusive por Folha de São Paulo, né, que tem chileno, que tem as Farc, que virou partido político, né? É como se o PCC tivesse virado partido político, mas tem um braço do crime organizado, né? Então, eu acho que esse projeto vai ajudar em muito o nosso país, porque são 51 milhões de pessoas no nosso país que vivem sob o jugo das regras do crime organizado. Repito, 51 pessoas aqui, brasileiros, vivem sob o jugo do crime organizado. Talvez você não sabe o que é isso, até 10 horas você tem que ir, não pode ter isso aqui na rua. Nós vamos fazer baile funk, o problema é teu. Você não pode estacionar o carro aqui. Se você colocar lixo aqui, você está sujeito a paulada. Se você roubar aqui, nós vamos te matar. Se você for pego roubando, nós vamos dar pauladas na sua mão. Se você me trair, nós vamos cortar os seus cabelos. Então, se você não usar a minha internet, a gente vai derrubar a sua e você vai ser obrigado a comprar o meu gás na minha internet, no meu açougue. Então, já se dominou por completo o crime organizado do nosso país. Então, este ano, eu prometo, este ano nós vamos aprovar esse projeto e eu quero e muito ter apoio internacional para poder combater o crime organizado aqui nesse país. Chega da gente ter um narco-estado, porque só tem corrupção e crime organizado aqui no país e continua porque tem crime organizado e aliança dentro dos governos. Porque se não tivesse, a gente já teria combatido o crime organizado há muito tempo. Aqui no chat... Peraí, não estou ouvindo. Tá mudo. Você vai liberar? Liberou? Peraí, Nicolas. deixa eu fechar e voltar. Não precisa fechar não. É que a gente tá mutando Peraí. aqui. Acho que ele já... Vamos ver se ele... Eu acho que ele que tá com problema lá agora. Pode sair e entrar de novo, Nicolas. Será que ele... Aqui agora até o nosso retorno agora ficou travado. Voltou? Voltou. Voltou? Nicolas, duas coisas rápidas. Foi mencionado aqui lideranças religiosas que estão se omitindo diante da gravidade do cenário brasileiro hoje. Católicos evangélicos, lideranças católicas evangélicas que hoje não se posicionam claramente contra esses absurdos. Pessoas pedindo a sua morte, pessoas celebrando a morte do Charlie Kirk, pessoas querendo a morte do Bolsonaro, jogando bola com a cabeça do Bolsonaro. Como é que você vê essa questão dos religiosos que estão se omitindo do seu dever de trazer a verdade para as pessoas? E o segundo aspecto qual a mensagem que você daria aos jovens que hoje estão, não sem motivo,
com medo de fazer um trabalho nas universidades, como o Charlie Kirk fazia. Eu até me lembrei que um dos primeiros vídeos seus no Terça Livre foi junto com a Fernanda Salles na universidade, desmascarando as pessoas. Então eu queria que você desse uma mensagem para as pessoas, tanto os jovens que estão com medo de fazer um trabalho como o do Charlie Kirk e as lideranças religiosas que estão se omitindo, evidentemente, em relação a esses absurdos. Meu cristianismo não é um cristianismo para frouxo. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Meu cristianismo não é o cristianismo de não julgueis, porque afinal a Bíblia não fala para você simplesmente não julgar. Ela pede para você não fazer um julgamento hipócrita, né? De você apontar algo no olho de uma pessoa e você ter uma trave no seu olho. O que a Bíblia diz é você fazer um julgamento justo, conforme a reta justiça. Quem está pregando relativismo dentro da igreja não é cristão. O pastor que relativiza um pai inocente ser morto e coloca como isso fosse a mesma coisa quando o governo comunista é derrubado, como aconteceu no Nepal, ele está contribuindo para o mal. O pastor, o padre, qualquer líder religioso que está se omitindo em se compadecer da morte do inocente, a Bíblia fala, olha, ai daqueles que falam o mal, fazem do bem e o mal, que falam que o mal é o bem. Por quê? Porque o Senhor, ele não fecha os seus olhos para aquilo que está acontecendo. Eu não tenho dúvidas que se você para ler a Bíblia 10 minutos que seja, você vai ver todos os momentos Jesus sendo extremamente justo, principalmente firme contra aqueles que, primeiro, usam o nome do Senhor em vão e aqueles que aqueles que cometem injustiça contra os mais fragilizados. Jesus, quando viu lá fazendo do nome do pai dele comércio, ele saiu levantando tudo, chamou raça de víboras, hipócritas, né, fariseus. E hoje, se você toma uma atitude como essa, você praticamente é chamado de herege, né, uma pessoa sem compaixão. Então, até quando, né, nós seremos ameaçados, desumanizados, os cristãos sendo colocados como extremistas, como pessoas que praticamente não é nem gente, né? Na época da eleição, o Felipe Neto falou que quem vota no Bolsonaro não era nem gente. Então, quer dizer que se eu não sou gente, eu sou um animal. E animal a gente mata para comer, animal você bate a mão e você mata o mosquito. Nós somos o povo mais perseguido de toda a história. Desde o povo hebreu até o povo do Egito, até passando na primeira igreja perseguida durante 200 anos, desde o Coliseu, depois passa ali pelo Holocausto e hoje em diversos locais no mundo inteiro. Nós somos o povo mais perseguido. Então, você é amigo de Deus até você ser criticado. O que os pastores, né, da nossa nação estão querendo hoje? Estão querendo serem reconhecidos pela quantidade de fiéis que estão dentro das suas igrejas, ou eles querem ser reconhecidos por pessoas que realmente defenderam a fé até a morte? Eu quero lembrar para vocês aí que é cristão, que a Bíblia fala que morrer para nós é lucro. A última coisa que eles podem fazer aqui nesse mundo é fazer a gente se encontrar com o nosso Salvador. A Bíblia fala, não temeis aqueles que podem, né, matar o seu corpo físico, mas aqueles que podem literalmente fazer algo com a tua alma. Então, a todos que estão se omitindo, saiba que o Senhor não vai voltar como ovelha, né? Ele volta como leão para poder julgar as nações. E eu acho que o papel da igreja, principalmente nesse momento agora, é de não omissão. Pelo contrário, é de ação, é de denúncia, é de exposição. Porque, como o Olavo dizia, antes de um genocídio físico, há um genocídio cultural. Eles estão fazendo um genocídio cultural com os cristãos, com a direita, para daqui a pouco, exatamente como aconteceu com Charlie Kirk, quando matar, ainda ter justificativa para poder ter matado o inocente. E com relação aos jovens, eu vejo o seguinte, eu de fato também comecei, digamos, a minha militância política dentro de escolas, na época da ocupação, nós fomos até lá, nas universidades também da mesma forma, e hoje você vê literalmente, né, os cristãos, conservadores, adolescentes e universitários atuados dentro da universidade que foi criada por cristãos, por conta de que a universidade parou de se tornar um local de produção, né, de conhecimento e de saber, e se tornou um laboratório, né, de degeneração moral. A gente tem formado, né, universitários que ou são moderados, né, ou extremistas. Os extremistas falam, ele vai lá e mata, né? O extremista de esquerda vai lá e mata. O moderado, esquerdista moderado, fala, eu concordo. Essa é a moderação da esquerda dentro da universidade, né? Do tanto que vários que estão aí pedindo a minha morte e vários que estão comemorando a morte do Charlie Kirk são universitários, pessoas que estão dentro da universidade. Então, eu acho que é o seguinte, você precisa ter algo dentro de você tão forte a ponto de que nada, absolutamente nada, até mesmo a morte, possa o parar. Você não vai ter essa vida para sempre, você não vai ter esse mesmo vigor para sempre.
o momento da juventude, né? A Bíblia fala que, jovens, vocês sois fortes porque a palavra de Deus está com você. Então a palavra de Deus está conosco, né? Se você vive uma vida obediente e temente ao Senhor. Então, por mais que a gente possa sofrer aqui nessa terra, o nosso galardão ele é muito maior lá na frente. Então, se você quer ser um jovem, bicho, que toma escolhas fáceis, qualquer um sabe fazer isso. Todo mundo toma escolha fácil. Agora, escolha difícil realmente é você tomar as decisões que vão fazer com que a gente mude o status quo do nosso país, né? A decisão difícil é qual? É de você formar uma família, é de você ter filhos, é de você estudar para você poder ajudar outras pessoas no âmbito de salvar vidas, como por exemplo a defesa da vida, né, contra o aborto, é de você conseguir ajudar pessoas que estão com falta de identificação sexual, com crise da sua identidade, de quem elas são, e você fazer com que aquela pessoa caminhe para um local que não seja um caminho de depressão, de suicídio, de automutilação. É você olhar para as pessoas de fato mais necessitadas e não usar elas como uma ferramenta eleitoral para ganhar voto, mas ajudar aquelas pessoas de vulnerabilidade. Então, essa é a decisão difícil que você tem que tomar. Não tenho dúvidas que com isso vem diversos desafios, mas quão grato é, e eu incluo aqui todos nós, que nós somos por tomar as decisões corretas na nossa vida, e mesmo as dificuldades que nós enfrentamos elas como se elas tivessem sido dadas pelas próprias mãos de Deus. Qualquer coisa que vier na sua vida, é o Senhor que está entregando pelas próprias mãos de Deus. Eu falo disso agora, até mesmo pelo Bolsonaro, que também foi um jovem, e que hoje está enfrentando literalmente vai enfrentar aí uma prisão, não sei se vai ser numa cela, não sei onde vai ser, mas já está enfrentando uma prisão dentro de casa e que isso pode piorar, mas a vida do homem não se termina nem na cadeia e nem mesmo na morte. Quando eu morrer, aí sim eu vou viver. E a gente sabe que o jovem tem um papel fundamental aqui no nosso país e a gente tem muita força. E é por isso que eles querem derrubar nossas redes, eles querem nos desestimular, né? Os mais velhos, os que já são do sistema, os que têm a sua alma, né, petrificada e uma alma completamente atrofiada, eles querem tirar a nossa coragem. Mas eu não tenho dúvidas que no momento certo, quando nós tivermos os meios de ação certos também, a gente vai conseguir fazer uma mudança nesse país. Tem que chegar e fazer. Não tem outra forma. Tem que chegar e fazer. Eu espero que você, jovem, quando chegar esse momento, você dê força para aquilo que nós precisamos fazer, que é realmente combater o crime organizado, combater os criminosos dentro dos partidos, combater os partidos de esquerda criminosos, combater as pessoas que estão travando esse país e que estão gerando um discurso que, na verdade, tem destruído aqui. E, por fim, não cai nessa balela de polarização, não, no sentido de a polarização que tem gerado essas mortes, né? Como um imbecil do Whindersson diz, de que a polarização que matou Charlie Kirk. Não foi a polarização que levou Charlie Kirk, porque a polarização seria os dois lados pedindo o extremo, né? Pelo contrário, um lado estava debatendo e o outro estava pedindo morte. Então, não é a polarização que tem gerado o que está gerando agora. Pelo contrário, a polarização gerou com que nós entendemos quem são eles. Quem são os extremistas que dominou esse tempo todo aqui o nosso país? Quem são as pessoas que estão pregando morte pra gente, que fala que a gente não é gente e que, portanto, merece ser fuzilado, né, na ponta de um bom fuzil, de uma boa parede, como ali o Partido Comunista do Brasil tem feito há mais de 10 anos, há mais de 20, 30 anos aqui no nosso país e principalmente fora. Então, a polarização. Esse papo de que a polarização tem matado pessoas, isso é balela. Isso é papo de gente que quer quer um governante que seja chuchu, que seja, sabe, um cara, entre aspas, moderado e que não vai atacar o nosso verdadeiro problema. Eu não quero virar uma merda de uma China, onde você tem uma boa economia, mas você não tem pessoas saudáveis, pessoas livres, pessoas que realmente consigam exercer a sua religião, a sua fé de forma plena. Eu não quero virar a merda da China, nem muito menos a merda da Venezuela. Não quero socialismo soviético, socialismo cubano, não quero socialismo à la brasileira, como o Lula falou que iria implementar aqui no nosso país. Eu quero o Brasil dos brasileiros, eu quero que o Brasil seja um país nosso. Só que isso passa, obviamente, pelos jovens, pela força que a gente tenha. Não tem outro caminho a seguir. O seu Valdemar concedeu entrevista. Sempre que ele quer, ele pede pro Duda Lima. O Duda Lima liga para os seus contatos na Globo, coloca pro Valdemar e sempre um absurdo as entrevistas do Valdemar, sempre jogando contra. Essa não foi diferente. O tema no Supremo está liquidado. É hora de outras estratégias, diz Valdemar após a condenação de Bolsonaro. Beleza. Já não gostei da manchete, mas nem vou ficar pegando ponto, né? Enfim, batendo isso daí, porque eu quero falar sobre o cenário e falar de eleição. Valdemar diz continuar trabalhando por anistia a Bolsonaro, confia que ele está, mesmo após a condenação. Em entrevista ao Globo, o cacique admite chapa presidencial de 2026 sem um familiar do antigo ocupante do Planalto, desde que tenha a anuência dele. Que maravilhoso, né? A Globo escolheu isso daqui para ser o primeiro parágrafo. Notícia principal.
que você tem já o 2026 sem Bolsonaro. Antes de falar sobre isso, o jornalista fez a seguinte pergunta. Ô Valdemar, a união desses partidos em torno da anistia já indica uma formação de governo? Eles já estão dividindo o Brasil, né? E não só o Brasil. Os próprios estados, as secretarias estaduais, uma teitinha para todo mundo mamar. A Valdemar diz, né? Enfim, cada eleição de o nome da centro-direita em 26, o apoio à anistia já indica a divisão dos espaços nesse caso? Eu não tenho dúvidas de que a centro-direita estará unida no ano que vem. A centro-direita vai estar unida. Bom, resta saber se a extrema-direita vai estar, né? A extrema-direita é complicada, como diz ali o SBT. Essas lideranças poderiam ter lugar de relevância no próximo governo. O Bolsonaro já mudou muito o pensamento dele nos últimos anos. Tudo vai depender do Bolsonaro, mas, Ciro Nogueira e Marcos Pereira são ótimos nomes, muito prestígio. O Ciro, rapaz, seria um ótimo vice. Eita! É a primeira fala pública de um cacique político envolto nas negociações de 2026 que coloca Ciro Nogueira como candidato a vice. O grande acordão sendo feito. À frente de todos. Maravilhoso. É preparado. Bolsonaro gosta dele. Aí depois o jornalista continua. Eduardo está fora do país. Michele reforça que deve candidatar ao Senado pelo Distrito Federal e Flávio pelo Rio. Hoje, vê maior chance de a chapa não ter o sobrenome Bolsonaro? E Valdemar dessa resposta à época. Tem chance, sim, de a chapa não ter o nome do Bolsonaro, mas tudo dependerá dele, caso não possa ser candidato. Essa segunda parte é pura baboseira. Vai depender dele, da anuência dele, disso, daquilo, outro. O cara que não pode sair de casa, não pode articular, não pode fazer nada, só vai lá quem a justiça permite. O Ciro Nogueira foi o primeiro a poder ir lá, né? O Alexandre liberou logo o Ciro Nogueira a primeira visita. Gente, olha só. Pense comigo. Se você fosse o Valdemar, se você tivesse sentado no maior fundo eleitoral deste país, se você tivesse, né, no seu partido, o maior líder de um bloco político, que é Bolsonaro. Quando o jornalista te pergunta isso, se você quer fortalecer o seu grupo, o seu partido, você daria uma resposta dessa? Porque eu não daria. Eu falaria assim, rapaz, eu acho muito difícil não ter o sobrenome Bolsonaro. Como que a maior liderança política não vai continuar na política? E digo mais, eu não vejo nem chance de ter uma chapa presidencial que não pelo nosso partido, porque é o partido do Bolsonaro. Eu daria uma resposta como essa. Se o interesse fosse ajudar o grupo político de Bolsonaro. Você acha que Valdemar, com todos esses anos na Costa, né? Valdemar da Costa Neto, vários anos na Costa, você acha que essa resposta dele aqui é uma resposta inocente? Logo do Valdemar? Aí continua. De madrugada hoje, a Globo disse: Centrão pressiona Bolsonaro para apontar sucessor de fora da família antes de prisão em regime fechado. Eu vou falando para você, né? Dia sim, dia também. Eu vou colocando muitas coisas como possibilidades. Porque tem coisa que eu não gosto de falar que eu não posso provar. Então, se eu não posso provar, eu não falo. Mas eu falo, gente, olha lá, né? Imagina, será que não tá lá o cara falando Bolsonaro? Olha, pense bem, Bolsonaro, e que você vai indicar. Bolsonaro, se você escolher errado, Bolsonaro. Essa pressão, pessoal, não começou hoje. Essa pressão já tá rolando há muito tempo mesmo. Enfim, ala oposicionista do Centrão, tradução. Rueda, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, aumentou a pressão sobre Bolsonaro por uma definição do candidato da direita para enfrentar Lula em 2026. A articulação também tem feito o governador de São Paulo, o Cadeirudo, se movimentar. Parlamentares próximos ao ex-presidente esperam que nos próximos dias ele dê recados mais claros sobre a sucessão. Vai fazer uma live para avisar pra gente? Como é que vai ser esse recado? Vai ser através de quem? Enquanto ainda está em prisão domiciliar. Em paralelo, dirigentes de sigla do Centrão atuam para construir uma candidatura presidencial da direita que não inclua ninguém da família Bolsonaro. O que Valdemar está externando, colocando como possibilidade. Mas só se Bolsonaro deixar. Não é só se Bolsonaro deixar, gente.
O Ebert, lá do Quinto, não é do Quinto, né? Me perdoa. O Ebert tem um canal dele e tá lá sempre com a gente, que vou estar diminuindo ele, né? Ele trabalha junto com a gente, o maior freelancer do Brasil. O Ebert já trabalhou na política, e o Ebert fala o seguinte, cara, a política que eu defendo e que a direita deveria fazer é a política de deixar as pessoas sem saída. No sentido do que a direita tem que ser tão boa, trabalhar tão bem, que seja impossível construir qualquer coisa sem passar pela direita. Porque, e o Ebert fala, porque é isso que o Centrão faz. O Centrão se move pra falar, cara, no final do dia, todas as opções levam ao Centrão. Quando o Valdemar fala, não, você vai com a anuência dele. Valdemar fala isso pra já ir, né, acomodando os ânimos. Por outro lado, Ciro Nogueira, Rueda, Marcos Pereira, o próprio Valdemar, Kassab, Baleia Rossi, toda essa turma tá se movendo pra colocar um cenário que, assim, cara, ou é o cadeirudo Bolsonaro. Já escolhemos ele. Estamos te emparedando. Tarcísio é o nome preferido de dirigente do Centrão. Por que será, rapaz? Por que o Tarcísio? Por que não o Ratinho Júnior? Por que não o Caiado? Por que não o Zema? O Caiado que é do partido Rueda. O Caiado é o cara que a família dele era udenista. Que a UDN virou Arena. Que a Arena depois mudou nome para PDS, que se desmembrou no PFL, que foi para onde Caiado foi, que depois virou UDN. E o outro braço que se desmembrou foi, basicamente, o PDS virou PP, que é o PP do Ciro Nogueira. E que agora se juntaram de novo. Voltou a ser o UDN lá de trás. Que é a fusão, inclusive, do PRM com o PRP lá, né? De Minas com o Partido de São Paulo. Eu acho que é PRM, Partido Republicano Mineiro. Tenho quase certeza que é isso. Mas, enfim, um cara que tem história dentro do partido e tá sendo escanteado. Mas como assim, pô? Tem que ser a todo custo, a todo... Por quê? O que que esse cara tem? O que Faria Lima prometeu, né? Pro Dedé, pro Ciro Nogueira, que envolve essa turma. Enfim, com o fim do julgamento, a articulação para convencer Bolsonaro a dar a volta a Tarcísio aumentou. Tem que ser. É a chapa perfeita, com Tarcísio, Ciro Nogueira de vice e sem ninguém da família Bolsonaro. Gente, esse negócio de ideologia não leva a lugar nenhum. Esse negócio de extrema-direita não leva a lugar nenhum. É época de pacificação das grandes reformas, corte de gastos, austeridade fiscal, privatizar a Petrobras para André Esteves e o Banco do Brasil para a JBS. A JBS, sim, a JBS já tem um banco já. A JBS tem tudo. São os Rockefeller brasileiros. E Dedé é o nosso Rothschild. Valdemar já disse que conversará com Bolsonaro para tentar adiantar um acordo sobre quem será o candidato da direita. Para equilibrar o discurso, ele tem reforçado que qualquer decisão passará pela autorização de Bolsonaro. Assim, está escancarado o que está acontecendo, sai na imprensa. Ninguém faz questão de disfarçar. E aí, por trás disso, está o interesse de dirigentes como Ciro Nogueira, Rueda, Marcos Pereira, Kassab, de construir uma candidatura presidencial de direita, mas que não inclua Bolsonaro e ninguém de sua família. Assim, ó, a Globo tá avisando, ó, o Centrão tá fazendo isso, ó, tô avisando pra vocês, viu? Ó, presta atenção, viu? Pra ninguém ser pego de surpresa. Aí vem o Estadão. Com o barco de Bolsonaro em chamas, Centrão se prepara para pular ao mar. Passado o julgamento histórico que condenou Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe, o Centrão vai prestar condolências a Bolsonaro, como não poderia deixar de ser, mas pulará rapidamente desse barco em chamas. O PL insistirá no projeto de anistia e o Centrão engrossará esse coro, mas não vai rasgar as vestes por causa do capitão reformado do Exército. O que a imprensa vem reportando nas últimas semanas, assim de forma incessante, é que todo esse apelo para a anistia é puro teatro. É só para falar, olha Bolsonaro, olhem bolsonaristas, nós tentamos, mas infelizmente não conseguimos. Então votem na gente, que a gente não é traidor. A gente só não conseguiu, viu? Mas estamos aqui. Não tem realmente assim um empenho real de querer passar isso. Na prática, o grupo que dá as cartas no Congresso quer mesmo é definir até o fim do ano quem vai ser o desafiante do Lula na eleição de 26 para começar a preparar as armas do duelo. No cenário de hoje, Cadeirudo desponta como o queridinho dessa turma. Favorito a novo mandato no Planalto dos Bandeirantes, Tarcísio não deixará o cargo em abril de 2026 para disputar o Planalto se não tiver essa garantia de que Bolsonaro vai apoiar ele e que é isso aí mesmo, que ele é o candidato. Não vai arriscar, né? Outro nome cogitado é o Ratinho Júnior, que fez a administração aprovada por mais de 80% dos eleitores, de acordo com as pesquisas. De qualquer forma, mesmo sem Bolsonaro no páreo, não há sinais de que a divisão do país esteja com os dias contados. O grande problema... Deixa eu ver, peraí. É aqui mesmo.
O grande problema agora é o day after, da condenação de Bolsonaro aos Estados Unidos, ameaça com novas retaliações. O Congresso e o Supremo continuarão medindo forças, e ao que tudo indica, essa queda de braço só tende a piorar. Resta saber quando o Brasil dos brasileiros, que aparece na propaganda do governo, conseguirá virar essa página. Aí vem o Caio Junqueira, lá na CNN. Análise. Bolsonaro é fardo ou ativo eleitoral para 2026? A iminência da prisão de Bolsonaro inaugurou mais um recente debate. Ele se tornou um político tóxico ou Bolsonaro ainda representa um ativo eleitoral relevante para as eleições de 26? Os principais líderes do Centrão, que articulam uma candidatura vinculada à direita tradicional, não vocês extremistas, né? Consideram arriscado associar diretamente qualquer nome a Bolsonaro. Avaliam que tal vínculo poderia afastar eleitores de centro, grupo considerado decisivo para a definição das eleições no Brasil. Por outro lado, esses mesmos articuladores ponderam que a candidatura de direita que opte por isolar o bolsonarismo corre o risco de fragmentar esse campo político, o que poderia comprometer suas chances de chegar ao segundo turno. Nessa perspectiva, Bolsonaro ainda é visto como um ativo eleitoral, embora sem a força política de outrora. Querem aplicar um Deltan Dallagnol, descolar do Bozo sem perder os apoiadores do Bozo. Eu estava comentando até lá no canal secundário. Para mim, o que vai acontecer, se na eleição não tiver Bolsonaro, não tiver o Eduardo, fosse esses 4 palhaços dos governadores democráticos, vai ser o seguinte: vai ter um que vai possivelmente despontar, como nome assim mais cotado. Aí os outros, principalmente chegando naquele período próximo do primeiro turno, que vê que estão muito para trás, eles vão sair em defesa aberta de Bolsonaro, como se não tivesse amanhã. Por quê? Porque de um lado tem a rejeição, do outro tem que ficar fora, né, da eleição. Então assim, o cara que tá lá em cima, o discurso moderado, ele não vai querer perder o centro. Então conforme você aproximando do fim do primeiro turno e vê que o cara que tá mais próximo do bolsonarismo tem mais voz, aí vão. Aí no segundo turno vem a nova roupagem, né, o moderado. Aí vai subir todo mundo do palanque, não vamos esquecer, o momento agora é disso, sabe? Aí chegamos à conclusão que não vamos prometer nada, sabe? Esquece que eu falei tudo no primeiro turno. O importante é derrotar o PT. O importante é derrotar o PT. E vai ser isso daí o dia todo. O que eu tô falando parece loucura? Parece loucura isso? Até 2026, a equação que precisa ser resolvida é justamente essa. Qual é o grau de toxicidade de Bolsonaro perante o eleitorado? E, ao mesmo tempo, qual o seu potencial de transferência de votos? Qual a distância segura para estar do bolsonarismo? Não se trata de uma questão simples de resolver. E o fato de, passadas 24 horas do julgamento, nada de substancial ter mudado no cenário político, apenas reforça uma constatação. A política brasileira continua sendo imprevisível e marcada pela incerteza. Aí você vê toda essa situação, né? E aí eu lembrei, rapaz, de uma thread que eu tinha visto dias atrás, que você vê, gente, o que está acontecendo agora? Essa movimentação do Centrão contra Bolsonaro não é algo novo. Não é algo novo mesmo. E não é que o Centrão ficou contra Bolsonaro em 2018, que ficou. Estavam apoiando o Alckmin. Outra parte estava apoiando o Meirelles. Mas em 2014, Jair Messias Bolsonaro já almejava sair como candidato à presidência. E quem vai contar essa história é o Vilimigo. O Vinícius, ele fala assim, ó: você acha que Ciro Nogueira trabalha para barrar Bolsonaro de concorrer à presidência pela primeira vez? Sabia que em 2014 Bolsonaro tentou ser candidato à presidência da República? Vou contar uma história interessante a vocês. Ele colocou ali a notícia, né? 24 de julho de 2021, hoje ministro Ciro Nogueira impediu a candidatura de Bolsonaro em 2014. Ele deu RT na menina, foi até um vídeo que a gente comentou essa semana, né? Ciro Nogueira pagando de louco. E ele começa. Em 2014, Bolsonaro tentou colocar o nome à disposição de seu partido, o PP, para concorrer à presidência. Bolsonaro reclama do partido ignorar o seu nome por acordos feitos em apoio a Dilma. Veja esse discurso na Câmara dos Deputados. Escute só. O deputado acabou de falar que o povo está aplaudindo aí o programa Mais Médicos. Faltou ele dizer que Fidel Castro também está aplaudindo. Está ganhando 1 bilhão por ano de dinheiro no trabalho escravo desses médicos aqui. E se fossem os médicos tão bons, Dilma Rousseff podia dar exemplo.
né? Em vez de ir no Ciro Libanês, bote meia dúzia para atendê-la aqui no Palácio do Planalto aqui. Agora, senhor presidente, um recado rápido que eu quero dar aqui. Dia 25, meu partido realizará convenções aqui em Brasília, especificamente na questão aí para presidente da República. Eu postulei meu nome, eu sei por quê, mas não posso falar, porque a maioria do meu partido quer apoiar a reeleição de Dilma Rousseff. Infelizmente, não posso falar, senhor presidente. Sei o porquê. Espero que brevemente esses estádios aí, que vão ficar ociosos, sirvam de presídios para muitos políticos, dado o seu trabalho exercido aqui em Brasília, em conivência com o PT. Agora, assim sendo, até alerta o meu partido aqui. Se tiver qualquer coisa errada na convenção, eu ajuizo imediatamente o mandato de segurança. Quero que me mandem para escanteio, mas não voto. E não voto numa votação simbólica armada para apoiar a reeleição de Dilma Rousseff. Eu quero perguntar para meus deputados do PP, por que apoiar a Dilma Rousseff? Porque ela tem combatido a corrupção ou ela faz parte do governo mais corrupto da história do Brasil? Por que apoiar a Dilma Rousseff se em seu governo nós temos aqui a maior taxa de violência em nosso país? Porque temos que explicar a mentira da taxa de desemprego. Não adianta falar que temos 6% de desempregados, se num país onde a taxa de desemprego é baixa, o reflexo diretamente é na questão de segurança. O índice de mortalidade, o índice de assassinatos é muito pequeno. A questão do PIB também. Tem tanta gente empregada assim que eu quero saber, quero que meu partido explique por que o PIB é pífio. Eu quero perguntar ao meu partido também, que eu vejo aqui no gabinete de muitos deputados do PT fixado esse cartaz, além da questão ideológica, aulas de homossexualismo no ensino fundamental. A questão do kit gay que não acabou ainda. Eu quero que meu partido explique isso aí. Eu quero ter motivos, até quem sabe, eu apoiar a Dilma Rousseff. Outras coisas também que eu quero, senhor presidente. Por que o Congresso, em acordo de líderes, aprovou aqui a entrada de iranianos no nosso país sem o devido visto? Quero discutir também a questão da redução da maioridade penal, porque o PT é contra a redução da maioridade penal, que apoia o pequeno marginal. Essa é a política do PT, que meu partido está apoiando, e eu sei por quê. Então essa roupa suja vai ser lavada, não vai ficar de graça. Apoiar o PT, não. Porque o que estão fazendo aqui, na verdade, é uma passagem direta para Cuba, sem passar por Venezuela, se continuarmos apoiando essa... Tá vendo, rapaz, como as coisas envelhecem bem. Em primeiro lugar, né? Onde é que tu tava em 2014? Onde é que tu tava em 2014, irmão? Nessa época tu já acompanhava a política, tu tinha alguma noção, tu vê lá, tava Bolsonaro, falando de Cuba, mais médicos, 2014, né? Inclusive, foi alvo aí de perda de vista, né, parte do governo americano. Aí Bolsonaro comenta, assim, ó, iranianos entrando no Brasil, no governo Lula, né, também no navio dos iranianos, comendo o partido, essas relações espúrias, agindo woke, né, nas escolas. E lá tava o Jair. E ele falou, ó, vai me tirar, me tire no voto, pô. Me tire no voto. Tiraram o Bolsonaro no voto? Foi no tapetão de novo. De novo. É incrível o Bolsonaro, é incrível. Sabe? Não te tiraram no voto em 2014. Tenta dar uma facada em 2018. Olha como foram as eleições de 22. E agora o que estão fazendo pra impedir. Nem na urna pode aparecer em 26. Rapaz, velho. O sistema odeia esse homem, viu? Não é pra não. Aí o inimigo comenta, né? Esse fato foi explorado em matéria de 2021 da Veja, citando o fato de 2014. Também foi citado lá por Lauro Jardim. Tá lá a explicação do que aconteceu na época. Deixa eu ver aqui se... Dá pra ler um pedaço, né? Bolsonaro e seus seguidores sempre alardearam a questão do partido porque ele não compactuava com os desvios ainda a parceria do PP com governos petistas. Até 2014, no entanto, Bolsonaro acalentava sonhos altos dentro do partido. Ele brigou feio com então o presidente do PP, Ciro Nogueira, porque este não queria lhe dar legenda para o capitão se lançar à presidência da República. Na época, Bolsonaro já queria tanto concorrer ao posto que chegou a se oferecer para ser vice de Aécio. Como se sabe, isso acabou não acontecendo. Nogueira, por sua vez, já tinha acordado com o PT o apoio do PP à eleição de Dilma e não queria ouvir falar da candidatura de Bolsonaro à presidência. Em entrevistas concedidas por Bolsonaro na época, o capitão se queixou de sabotagem do dirigente do PP
que não colocava o seu nome nem em pesquisas eleitorais, por temer que ele aparecesse bem colocado. Bolsonaro, estamos aqui em 2025, Jair Messias Bolsonaro e o Murilo Hidalgo, quando tem suas pesquisas pagas pelo PP do Ciro Nogueira, pelo PL do Valdemar, tira o nome do Eduardo. Vai que o Eduardo apareça bem colocado, hein? Rapaz, como as coisas se repetem. Incrível. Eu adoro isso, sabe? Você vê como são as coisas? Aí você acha que as coisas vão mudar assim do dia pra noite, na velocidade que as pessoas querem, sem uma verdadeira organização? Olha a União de Direita aí, ó. Olha a União de Direita, rapaz, no seu ápice. Aí aqui tá na época, na convenção do PP. Jair falou que ia falar poucas verdades. Aí foi lá e falou. Esse vídeo aqui, gente, ele tá com áudio muito ruim. Eu tentei dar uma melhorada no áudio. Melhorou só um tiquinho. Vou dar play até pelo computador. Mas não tá muito bom. Então, manda o povo fazer silêncio na casa. Ou bota o fone de ouvido aí e escuta com paciência. Senhor presidente, senhor Nogueira, prezado amigo senador Dornelles, nome do qual cumprimento a todos aqui. Eu não quero discursar, eu quero mostrar fatos para os senhores. E no final, eu duvido que vocês queiram votar para apoiar a reeleição de Dilma Rousseff. Duvido. Eu só peço, Ciro, que não me dê 4 minutos não, porque eu ainda sou candidato a presidente da República pelo PP. Oficiei o partido há 40 dias. Infelizmente, e fui conversar com o Ciro Nogueira. Ele não foi democrático mesmo. Deu as costas para mim. Que eu pedi para ele só uma coisa: que indicaram, que encaminharam o meu ofício aos institutos de pesquisa. Eu queria ver se eu tenho 1%, meio, 10, 15, seja o que for. É o direito meu, é o direito de qualquer um que está ligado no PP. E me foi negado. Talvez para não atrapalhar as negociações que estão em curso aqui agora. E mais ainda, falei para o deputado, ao Globo de hoje. Capa, União faz contraste 2 bilhões para a Petrobras de licitação. De novo nosso partido, de novo. Que vergonha! Eu quero o governo do partido. Envio a nota à imprensa dizendo que João Paulo Roberto Costa não é indicação do PP. Que para continuar enlameado em corrupção, entrega o Ministério da Cidade. Entrega os casos que tem e não viva no ambiente. Esse pedaço aqui, né? Já falando, entrega os ministérios. O que é que tá acontecendo agora? O PP União Brasil falou que ia sair do governo, entregar os ministérios. Cadê que até agora não entregou? Cadê o Fufuca? O Fufuca, o discípulo do Ciro Nogueira, declarou voto em Lula em 2026. Declarou voto em Lula. Isso porque ele ia sair do ministério, segundo Ciro Nogueira. Não é porque entregar a Petrobras, entrega a Caixa, Ciro Nogueira. Entrega a Caixa. Não entregar em 26, que tá no pacote, né? O pacote é... Eu tava falando, o pessoal da Faria Lima diz que hoje rola, que diz assim, tá pago na mesa, é promessa de campanha do Cadeirudo. Caixa, Banco do Brasil e Petrobras. Se é mesmo, não sei, mas é a conversa que roda na Rádio Peão, que vai botar na mesa. Não tô falando esse tipo de entrega não, Ciro Nogueira. Tô falando assim, a entrega do presidente lá, indicado pelo Lira, fala que não quer, que o Lula pode colocar quem ele quiser, pode dar Baleia Rossi lá, botar alguém do MDB, amigo do Renan Calheiros. Rapaz, velho. Que vai fazer alguma coisa? Vamos lá. Eu espero que no final aqui decida no voto. E não por aclamação ou numa sala escondida aqui. Vamos lá. Eu só quero alguns minutos. Só isso que ela quer. E eu peço, presidente, eu continuo como candidato do República e peço que Vossa Excelência coloque em votação o meu nome. Coloque em votação o meu nome. Bolsonaro só queria poder disputar, sabe? Na convenção partidária. Porque só dessa maneira eu posso continuar acreditando que Vossa Excelência tem amor à democracia e não é uma pessoa que apoia ele com esse PT por coisas que eu não quero nem sequer pensar. Muito obrigado a todos, desculpe alguma coisa, mas a hora de falar a verdade é essa. O PT sai da crina, ou recua dela de vez.
Tá aí, né? Como não gostar desse homem? Esse cara mudou alguma coisa? Esse cara mudou alguma coisa? Você vê, o cara tá sempre batendo na tecla, tentando, mas a política partidária brasileira, que entrega um poder absurdo na mão dos caciques, e que os políticos eleitos, em sua grande parte, estão alinhados aos caciques, coisa fica difícil, viu? Vamos lá. Aí depois tem outro pedaço. Depois desse episódio e da eleição de 2014, a posição de Bolsonaro ficou insustentável no PP e ele pediu desfiliação, como observamos no vídeo a seguir. Peraí. Eu não sei se fala. Eu agradeço muito que alguns falaram aqui, eu não mais preciso de perdoe, o senador Francisco Ornetti é quase que um pai para mim. Eu com muita coisa no coração, quase que um largo nos olhos. Só que eu não posso ter um sonho interrompido, que meu sonho é o Brasil, não é o partido. Eu gosto humildemente. Autorizado, senador Pino Nogueira. Sem querer levantar e manteve a minha admiração do Partido Progressista. Eu sabemos que faço a vossa excelência com muito bom coração e peço que vossa excelência, os senhores aqui, reiterem esse sentido, para que não caso de sonho de alguém que sonha, como muito aqui, o Brasil melhor a todo mundo. Obrigado, Caralho, esse arrepiou, viu? Nossa, velho. Ô, Bolsonaro. Caralho, viu, bicho? Tu é um... Tá louco, velho. Me pegou agora, viu? Não é partido, não, é pelo Brasil, velho. Me deixa sair, velho. Me deixa sair. Fala aí, gente. Rapaz, pós 2014, sabe? Não tinha direita, não tinha nada. Não tinha nada, velho. Tu não tem dinheiro, tu não tem ninguém. Tu tá querendo comprar um problema, né? Tu às vezes pode ser o maluquinho da praça. Não, eu vou, velho. É isso aí. Me deixa sair. Vou ficar sem partido mesmo. Governou sem partido. 3 anos. Não sei se deu 3 anos. Bolsonaro meio que sai do PSL em 2019 e fim de 21 vai pro PL e fica esse tempo todo basicamente sem nada. Acho que nunca na história desse país, eu acho, achismo meu, mas para uma nova república, eu acho que nenhum presidente governou sem partido. Não é que o Bolsonaro não tinha base no Congresso. O Bolsonaro não tinha nem o próprio partido. O cara não tinha nem o próprio partido. Esse era o cenário, que muita gente não leva em consideração. As pessoas olham pro Brasil como se não, tivesse tudo dado, tudo na mesa, como se não tivesse que matar um leão por dia, como se o problema fosse, lá Bolsonaro, né? Oh, meu Deus, prometeu e não fez o que tinha que fazer, não ouviu os conselhos de Olavo. Aí você pergunta, isso é o povo que adora usar o Olavo de Carvalho só pra criticar Bolsonaro. Você pergunta, irmão, mas era pra ter feito o quê? Me explica aí. O que era pra ter feito? Tinha que acabar com seus inimigos, tá? Mas acabar como? Me diz aí. Qual era o caminho? E foi lá, né? E tu vê, gente, a mesma coisa que tá acontecendo agora. E lá atrás, né, tem que se unir em torno do Aécio, que é o antipetismo. Em 2018, essa turma foi com o Alckmin. Tá ali, né? Bolsonaro pede desfiliação do PP, só antes da época. O deputado Jair Bolsonaro pediu desfiliação durante a reunião, que deverá reeleger Ciro Nogueira, presidente da legenda. A convenção começou na manhã desta terça. Bolsonaro disse durante o encontro que tem sonhos políticos, mas não tem condição de realizadas no PP. A executiva do partido no Rio Grande do Sul pediu que todos os dirigentes que tenham envolvimento na Operação Lava Jato deixem suas funções. No entanto, isso não deve ocorrer, já que Ciro é um dos investigados. É igual agora. A sigla pede entreguem seus ministérios, mas ninguém vai entregar. Fufuca tá declarando voto no Lula. Bolsonaro alimentava o sonho da presidência e sabia que se dependesse de Ciro Nogueira isso jamais seria realizado. Todos lembramos que no primeiro turno ele estava com Geraldo Alckmin. Aí tá ali, né? Apesar de apoios pontuais a Bolsonaro, PP anuncia neutralidade. Ana Amélia, candidata a vice de Alckmin, e Diretório Gaúcho na sigla, apoiarão Bolsonaro. Assim como Tucano, candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Mesmo no segundo turno, Bolsonaro não pôde contar com o apoio de Ciro Nogueira, que preferiu a neutralidade. Nem no segundo turno.
Bolsonaro foi o erro, sabe assim, o Brasil nunca errou tanto, o sistema nunca errou tanto, sabe? Porque eles tentaram de tudo e o povo foi lá e derrotou. Quando viu que não tinha que fazer, tentaram matar e ele sobreviveu. Bolsonaro é o erro e tem gente que não reconhece isso e quer me fazer engolir governador democrático. Aí eu pergunto pra vocês, o Brasil é ou não é cíclico? Tá ou não tá repetindo a mesma porcaria? Aconteceu em 2014, aconteceu em 2018, aconteceu em 2022, está acontecendo agora de novo em 2026. Ou a direita brasileira realmente entende que assim, cara, aliado é aliado. União de direita é vagabundo. É tudo parasita oportunista que só quer sugar e não entrega nada. Quem quer se unir já tá unido. Isso é óbvio. Anda junto. Isso daqui é só oportunismo, pô. Mas vamos lá. Vamos seguir relembrando um pouco do passado. Mas antes, pegando um gancho da anistia, perfil que o Planalto espera para a relatoria da anistia. O governo... Essa matéria é curiosa, porque apesar de trabalhar para impedir o avanço da anistia, integrantes do governo Lula e parlamentares governistas já admitem que a urgência do projeto deve ser votada na próxima semana. Então parece aí que tem algum clima de colocar alguma coisa na mesa. Não se sabe o quê. Diante disso, governistas já esperam que Hugo Mota anuncie em breve o nome do deputado que relatará a proposta diretamente no plenário. O Planalto espera que Mota escolha um parlamentar do Centrão como relator. Aí a disputa parece que está entre Tião Medeiros, que é do PP, do Ciro Nogueira, do Paraná, e Lafayette Andrada, do Republicanos de Minas. O Tião é o nome do Lira. E o Lafayette é o nome do próprio Hugo Mota. Para onde vai, não sei. Obviamente que o bolsonarismo, que é o nome do bolsonarismo, né? Para garantir um texto realmente que faça sentido. Aí, hoje, o veículo mais golpista deste país, o Estadão, vem lá, um roteiro para a pacificação do país. O que é que o Estadão vai falar? Que não é para ter anistia, que é só para o Supremo voltar para a casinha que vai dar tudo certo. E aí de quem lutar pela anistia. Mas enfim, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis, do fortalecimento das instituições, diz Moraes. Nós precisamos de pacificação e o Congresso pode fazer gestos por essa pacificação. Quem diz isso? O Tarcísio. Enfim, e essa pacificação, segundo a qual a anistia a Bolsonaro terá o condão de pacificar o Brasil. Mas por Estadão, né, com muito momento de tensão observados na história brasileira, fala-se muito em pacificação, união, solução política, como uma forma de mudar um estado de crispação, virulência e conflito institucional. Mas admitindo que seja necessário pacificar o país, que não é. O país está muito calmo. O que de resto é discutível, erra quem pensa que essa pacificação virá com anistia. E erra também quem acredita que a pacificação se resume à punição dos inconformados com a democracia. Respeito à lei e às instituições é sem dúvida a primeira exigência. O país precisa de forças políticas que parem de desmoralizar a justiça, o sistema político e as eleições. Mas quem é que faz isso? Se não é a própria classe política inteira, as próprias instituições não se autodesmoralizam. Mas enfim, a paz social requer o compromisso de aceitar o pluralismo político. O Estadão, que não aceita o bolsonarismo, a Folha de São Paulo que não aceita, o SBT que não aceita, que todo mundo é extremista. Aí vocês querem falar de pluralismo? O Brasil precisa se afastar de lideranças que alimentam ódio a outras identidades políticas e criam uma atmosfera de cisão e desencanto. É o que o Estadão faz. Bolsonaro e Lula, sabemos, foram pródigos em discursos divisivos, tipos de quem deseja governar apenas para a própria patota ideológica. Nem Lula nem Bolsonaro. O candidato de sistema. Será preciso também despolitizar o Supremo. Não é de hoje que a Corte tem sido percebida como centro de ação política. Mas o Judiciário não pode ser arena política e o ministro do Supremo não podem ser políticos que disputam espaços no debate público. Não há ditaduras de toga. Não tem não, viu gente? Uma narrativa que serve de pretexto para reforçar laços extremistas e justificações antidemocráticas. Mas isso não significa deixar de notar e lamentar os muitos erros e abusos do Judiciário. Mas não é ditadura, é só erro e abuso. Convém ainda que a direita, que se pretende democrática, esconjure o bolsonarismo. Sabe? O pluralismo tem espaço para tudo, menos para o bolsonarismo. Redefinindo os limites morais do que é permitido para ganhar uma eleição e se manter no poder. Do mesmo modo, é preciso uma esquerda capaz de ver como legítima outras forças ideológicas e programáticas. Ou seja, Lula também não presta. Sem se apresentar como detor exclusiva da virtude pública, sem enxergar seus críticos como artífices de uma conspiração de elites e sem demonizar reformas importantes, como o corte de gasto, né? Tem que cortar dinheiro de pobre. É isso que tem que fazer. E se você acha que eu estou sendo populista brincando,
Espere para ver o que aguarda o Brasil. Exige-se, por fim, acreditar que a democracia é lugar de conflito e divergência, e para isso é preciso que o Congresso se dê ao respeito. Sem um mínimo de decência no Congresso, não há base razoável de confiança para diálogo, conciliação e busca de soluções negociadas. Tu acha, de coração, deixa teu lado bolsonarista de lado. Não deixe seu lado extremista falar mais alto. Seu lado mais isento possível. Você acha que as coisas no Brasil deixam de andar porque não tem diálogo? Porque as pessoas xingaram o Ciro Nogueira, porque xingaram o Kassab, porque xingaram o Baleia Rossi, que se a gente tratar eles com muito respeito, falou: Senhor meritíssimo, Vossa Excelentíssimo Baleia Rossi, lindo senhor, por favor, passe um projeto que vai ajudar a liberdade de expressão no país e conter os abusos do judiciário. Ele vai ouvir só de falar isso? Assim, brincam dia sim, dia também com a mente dos brasileiros. Dia sim, dia também brincam com a mente dos brasileiros. Aí, esse mesmo Estadão, no editorial de ontem, escreve: Bolsonaro, um cadáver insepulto. Porque ele tá morto, mas não enterrou ainda, tem que enterrar. Tem que cremar. Aí, ó, a condenação de Bolsonaro e seus associados por tentativa de golpe não significa esses dejetos, né? Esses dejetos da democracia tenham sido eliminados. Eles ainda não foram, viu? O Adélio não terminou o serviço. Pelo contrário, sob inspiração de Bolsonaro, um cadáver político insepulto, convertido agora numa espécie de Elcide da direita reacionária nacional, a tropa liberticida pretende continuar a atazanar os brasileiros, criando sucessivas crises institucionais, prejudicando o Brasil com o objetivo último de desmoralizar a democracia. Aí diz, né, o editorial longo, cheio de bosta, aí fala: cabe aos partidos que se autoproclamam conservadores e liberais democratas. Eu quero saber qual é o partido conservador que tem no Brasil, né? A oportunidade que tem de... Oportunidade. É realmente oportunidade, né? O afastamento definitivo de um estorvo como o Bolsonaro abre espaço para a construção de uma oposição ao governo Lula que seja responsável, republicana, comprometida com os valores democráticos e a estabilidade institucional. Ou seja, o que é estabilidade institucional? É manter o sistema de pé. Que não traga ruídos para o sistema. A gente quer trabalhar sem agonia. Quer acelerar. Bolsonaro jamais foi um aliado confiável dos partidos. Sua trajetória demonstra o desprezo pela vida partidária. Essa frase aqui, com aquela fala de Bolsonaro, né? Não tem um partido, é pelo Brasil. Sabe, você vê como as coisas encaixam, né? Eu tinha visto aquela thread há alguns dias, mas só hoje bateu o estado na minha cabeça, que até foi dia 9. Fiquei aquilo na cabeça, né? Fiquei olhando assim, a notícia se encaixa. Tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Esse é o Brasil, né? E aí? Vocês preferem um político como Bolsonaro, que não liga pros partidos? Ou você prefere o Ciro Nogueira? Sua trajetória demonstra o desprezo pela vida partidária. Sim, Bolsonaro nunca colocou o partido acima da agenda. Nunca colocou o partido acima da agenda, nunca rejeitou, nunca negou a própria ideologia. Sempre deixou claro que ele defendia. Nunca teve medo de desagradar. Nem o povão, né? Nem o povão Bolsonaro tinha medo de desagradar. Falava o que ele pensava. Mas é errado. Aí que a gente entra no ponto, né? Não é estranho, né? É bem recorrente ver comentários assim. O Silvio Navarro fala o seguinte, né? O que leva o jornal mais tradicional do país a fazer isso? Militância? Dinheiro do governo? Ou só um idiota no teclado sem supervisão? Nenhuma dessas opções, Silvio. E esse é o ponto, gente. A gente tem que entender quem são as pessoas do tabuleiro político. Da mesma forma que estamos falando aqui do Valdemar, do Kassab, do Ciro Nogueira. Você conheceu o passado dessas pessoas, conheceu o passado de Bolsonaro. Você tem que saber, cara, o que é o Estadão, o que é o editorial, o que é um artigo de opinião. Quem que escreve o editorial? O editorial é a opinião do CNPJ, é a opinião dos donos do jornal. Nenhum estagiário escreve editorial. Passa pelo crivo dos donos do jornal. E é o mesquitismo, o golpismo tal do DNA. E hoje em dia, com o novo pai dos burros, né, que é o ChatGPT, não fica nem difícil de descobrir assim rápido, né? Por que o Estadão faz isso? Fui lá e perguntei, né?
Ô GPT, tudo bem? Eu vou perguntar tudo bem, né? Porque vai que um dia a máquina ganhe vida, ela vai lembrar que eu dava bom dia e perguntava se ela estava bem. Mas enfim, com base nos dossiês e materiais do Kim Paim, juntamente com estudos acadêmicos e livros de história, explique por que o jornal Estado de São Paulo, né, o Estadão, não é apenas um veículo de imprensa, mas uma peça do sistema que controla o Brasil, um veículo já criado para dar o golpe no Império e que a família Mesquita participou dos mais diversos golpes da história do país. Aí ele fala, tudo bem, vamos ao ponto. Vou explicar de forma direta e documentada porque muitos historiadores e pesquisadores tratam o Estadão não só como um jornal, mas como uma peça integrada à máquina política e econômica do país, uma instituição que desde o fim do Império tem agido como ator político, com ligações estreitas à elite paulista, a família Mesquita, né? Influência editorial persistente e posicionamentos que, em momentos-chave, ajudaram a legitimar rupturas autoritárias. Quem é que passou pano aí pro judiciário a vida toda? Foi ou não foi o Estadão? Quem inventou o termo gabinete do ódio? Foi ou não foi o Estadão? Matéria de Vera Rosa, setembro de 2019. Aponto evidências históricas e acadêmicas e depois faço uma síntese crítica. O jornal surge em 1875, como a província de São Paulo, criado por republicanos paulistas e figuras ligadas ao mundo do café e os bucheiros. Desde o começo teve um papel político explícito, defender a causa republicana e depois interesses regionais e econômicos do país. Ou seja, já queria derrubar o governo. Antidemocrático. Em 1902, Júlio de Mesquita passa a deter o controle do jornal. Ele estava na fundação, mas comandar mesmo em 1902. A família Mesquita manteve o controle acionário e diretivo ao longo do século XX. Isso transformou o veículo, mais do que um negócio jornalístico, em um meio cuja linha editorial refletia, em graus variados, os valores e interesses de uma dinastia familiar com poder político e econômico. Atuação editorial decisiva em momentos de ruptura, né? Enfim. No fim do Império, o jornal foi um dos grandes suportes do ideário republicano em São Paulo, contribuindo para a construção de consenso contra a monarquia. O consenso contra o bolsonarismo que ele cria hoje, ele já cria desde 1800, final de 1800. Em 64, estudos mostram que a grande imprensa, incluindo o Estadão, apoiou publicamente a deposição do Janco, produzindo enquadramentos que ajudaram a legitimar o golpe civil-militar. Pesquisas acadêmicas que analisam editoriais e reportagens da época chamam esse apoio de fator de legitimação civil do golpe. Achei uma coisa curiosa, está tratando já golpe civil-militar. Só faltou falar civil-militar transnacional, para falar do apoio internacional. O Júlio de Mesquita Filho foi além. O ChatGPT não comentou. Em 63, ele foi aos Estados Unidos não pedir Magnitsky, não pedir a sanção a quem viola direitos humanos. O Júlio de Mesquita foi aos Estados Unidos e falou que se puder, pode meter bomba atômica. Matéria do Globo. Para que eu falar isso? Deixa eu mostrar, né? Para não parecer que eu tô mentindo. Como é que isso aqui eu já falei várias vezes ao longo da história, mas... melhor. Para dar eu vi que o Vilimigo compartilhou essa imagem. Vou lá para dar aqui, ó. Tá até com o perfil dele aberto. Dá o mérito. Vamos lá. Cadê? Que é rápido. Pera. Aqui, pronto. Ele até compartilha esse editorial do Estadão. Tá aqui, ó. Júlio de Mesquita pede aos Estados Unidos que não permitam Tacuba no hemisfério. Aqui, ó. E que para isso estarão prontos para lutar até mesmo usando bomba atômica se necessário. Então, assim, enquanto Eduardo quer sancionar violador de direitos humanos, a turma do Estadão queria matar brasileiros, né? Júlio de Mesquita, a guerra atômica se a esquerda tomar poder no Brasil. Pronto. Tá vendo aí? Então, falta. O ChatGPT tem que dar um pouquinho mais. Relação jornal-elite, não só opinião, mas construção de poder simbólico. O Estadão, ao longo de décadas, exerceu o papel de formador de agenda, decidir quais fatos eram enfatizados, como eram enquadrados e quais vozes seriam ampliadas. Corta para a agenda econômica. Você vê o Estadão falando de desemprego, falando de salários baixos, cargas horárias, né, pesadíssimas. O problema do seu deslocamento para o trabalho que você está sofrendo igual um burro de carga. Não. O Estadão fala da Selic. Fala dos indicadores que vão manter a Selic alta, para manter a política do rentismo. E vai dar voz para quem? Helena Landau, Percy Arida, Armínio Fraga, Pedro Malan, Mestre Nóbrega, Gustavo Franco, né? Marcos Nobre, Samuel Lisboa. A mesma nata de sempre, dos mesmos economistas de sempre, que estão há 40 anos dando opinião.
não muda. Quando um grande jornal com propriedade concentrada adota uma linha política apoiando ou atacando governos, reformas ou movimentos, isso atua como instrumento prático de poder, influência sobre elites, opinião pública, outros meios e atores econômicos. Estudos sobre concentração de mídia e o papel da imprensa nos processos políticos discutem exatamente essa dinâmica. Complexidade. Apoio não é monolítico e a atuação mudou com o tempo. Importante. O papel editorial do Estadão não foi imutável, nem sempre unificado. Na verdade, foi. E eu vou explicar essa resposta. Por exemplo, há momentos que o jornal tensionou os militares quando discordou da perpetuação do regime e houve variações editoriais internas. Mas essas variações não invalidam o fato de que, institucionalmente, o jornal teve repetidas ocasiões em que suas posições favoreceram projetos políticos autoritários ou interesses oligárquicos. O jornal não tensionou com os militares. Ele fala, não, porque primeiro apoiou o golpe e depois desapoiou. Não. O Estadão não apoiou. O que o Estadão apoiou, ele só mudou quando foi traído, porque o plano era, e Júlio de Mesquita falou isso, gente, foi publicado em 63. Assiste aqui a playlist Araci 1. Foi publicado na imprensa e deixou claro, ó, a gente vai fazer isso, eles vão passar num aninho só no governo e vão devolver o poder para nós. O Júlio de Mesquita Filho, depois ele mesmo confessa isso no Estadão, uma matéria do dia 12 de abril 64, página 144, vespertino, chamado Roteiro da Revolução, que ele fala que desde 20 de janeiro de 62 ele vinha tramando. E o plano era, passa só um ano, só o governo Castelo Branco e devolve o poder. Aí quando os militares salvam o Brasil mesmo, que é com a AI-2, que dá uma banana e fala, a gente não vai largar o osso, golpistas safados, aí o Estadão rompe. Aí a Globo rompe, porque o acordão não foi cumprido. Enfim, por que isso sustenta a ideia de que o Estadão é peça do sistema de controle do Brasil? A origem política deliberada, né? Nasceu como projeto político e não apenas como negócio neutro. Sua identidade foi construída como ator político e regional. Propriedade concentrada numa família com papel político. O controle da família Mesquita converteu o jornal numa instituição longeva que preservou em grande medida interesses e redes de poder, político, econômico e social. A continuidade patrimonial facilita decisões editoriais alinhadas com interesses duradouros, não somente ciclos de mercado jornalístico. Em momentos-chave, 1889, contexto da proclamação, 64, o jornal ajudou a moldar a narrativa pública que facilitou rupturas institucionais. Não é que o jornal fez o golpe sozinho, mas sua influência simbólica e informacional foi peça relevante na construção de condições políticas para esses eventos, como foi condição para perseguir a direita. É gabinete do ódio, é isso, é Bolsonaro autoritário, é um dejeto, é um cadáver insepulto, e vai falando para legitimar a perseguição. Legitimar o golpe que Bolsonaro tomou. Infraestrutura de imprensa com poder suave. Jornais como Estadão operam como instituições que conectam elites, fazem lobbying direto por políticas e geram consenso cultural. Elementos centrais em um sistema de controle que não precisa ser aberto ou conspirativo para ser efetivo. Gerar o consenso. Então assim, o que faz um jornal como esse? Não é um jornal como esse, é o jornal mais golpista deste país. É o jornal mais velho deste país. São 150 anos. Você acha que um velho de 150 anos... Tá aí de agora que apareceu o estagiário, agora que o Estadão deixou se corromper. Uma coisa que eu quero até conseguir uma formulação melhor no futuro próximo é o que sim, é uma boa definição de sistema para explicar para o povão. Mas eu vejo assim, se for explicar o que é o sistema, é um conjunto de forças que mantém o status quo no Brasil. Então você vai ter agentes políticos que atuam em determinada direção, agentes econômicos, que muitas vezes também são políticos e se confundem entre si, porque muitas vezes a classe econômica financia a classe política que trabalha para a classe econômica se retroalimentando. Você tem um judiciário que é para estabilizar tudo isso e manter essas decisões na direção que a turma quer. E você tem a imprensa que é para vender esse pacote para o povo. Mais ou menos assim, né? Mas eu vou formular isso. Em determinado momento, construir um texto mais organizado. Mas é isso, gente. A direita, ela precisa deixar de ser boca aberta, sabe? Usar um termo assim simples. Deixar de ser boca aberta, né? Não vou ficar ofendendo a direita. Não dá mais, pessoal. Estamos em setembro de 2025. As pessoas parecem ter repulsa
pela história do país, as pessoas muitas vezes se amarram em dogmas inquestionáveis, jamais se abrem a qualquer tipo de questionamento. É assim, acabou, porque não sabe nem o porquê ela está defendendo determinada posição. Diversas vezes tomam posições puramente emocionais. Não, eu tô por aqui porque fulano é bonito. Porque fulano lavou minha alma. E qualquer contradição mínima levanta uma plaquinha da não de direito. Não, temos que nos dias, momento de união, momento, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, sabe? É um papo de maluco que, assim, gente, a gente tá preso no mesmo ciclo, assim, de forma eterna. Até quando? Até quando vai continuar nessa? Até quando vai seguir na mesma insistência, nos mesmos erros? O caminho, pessoal, em qualquer país, em qualquer momento da história, sempre foi o mesmo. Uma parte bota a bunda na cadeira, estuda para se tornar, né, meio que os tomadores de decisões, as pessoas que discutem e as pessoas que tentam mastigar para entregar a informação um pouco mais mastigada para a população. A população faz pressão em torno de determinadas pautas, determinados assuntos, e essas lideranças que também têm que botar a bunda na cadeira para estudar, têm que fazer o trabalho de base junto às pessoas para ficar conhecidas, ajudar a trazer mais pessoas, né, para a máquina, para compor esse grupo, né, com cargos, começar a formar grupos para conseguir tomar as instituições, que isso é o que qualquer grupo político faz, e a coisa vai indo. Vamos trazer exemplo prático, porque o judiciário não é um grande problema para a direita hoje. Qual foi a vaga aberta durante o governo Lula que você não tinha pelo menos um nome indicado pelo grupo Prerrogativas? Me diz uma vaga. Não tem todas. E eles têm um. É um para cada vaga. Tomou a decisão. É esse. Acabou. Acabou. Não fica de gritaria. Grita antes. Como já teve briga no WhatsApp que vazou na imprensa. Toma briga. O Gui de Arruda Botelho depois até saiu, vazou print no WhatsApp, tudo mais. Ele saiu lá do Prerrogativa, brigou lá com a turma Marcos de Carvalho. Mas saiu, mas tava lá. Então você tomou a decisão, cara. Direita voltando aí pro poder. Quem que a direita vai nomear para os mais variados cargos do judiciário? Aí tu vai me falar 2, 3 nomes aí. Vai botar a galera que tá nos canais da direita dando opinião jurídica. Tá, beleza. Tem uns 10 aí. 10 advogados juristas. Depois desse 10 vai botar quem? Cada secretaria em um governo estadual, na prefeitura, e cada ministério a nível federal tem uma AGU, né? Tem um grupo jurídico. Tu tem alguém para colocar? E aí? Aí depois vem aquele projeto de lei que o cara come mosca, vem lá o jabutizinho, aí passa. Aí o presidente da República, né, como era o Bolsonaro, ele tem mais de 20 ministérios, mais não sei quantos mil cargos, tem imprensa batendo, tem encontros que você tem que ter com a classe política para fazer a mesma coisa, vem um projeto de lei. Que o teu ágil, como é o nome? Não é o ágil, não. Não sei se era ágil, acho que é ágil, que é ajudante jurídico, não sei lá do presidente. Enfim, aí o cara vai falar, velho, assina aí, assina aí, irmão. E tu confia, né? Tu vai ler cada um dos projetos, linha por linha. Não tem tempo, no dia não tem 24 horas. Aí depois vai lá, pega o exemplo lá. A Lei Moro Mandetta. Aí Bolsonaro assinou lá. Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Rapaz, velho. Dureza, hein? Dureza, viu? Tudo, o povo exige, assim, algo que nem se o dia tivesse 100 horas, um ser humano sozinho conseguia fazer. O caminho é um só. Ou a turma começa realmente a compreender a política de forma um pouco mais ampla, né? Com mais substância. Esquece essa parada de lavar a alma, ficar de lacração do dia a dia. E vamos entender aqui as coisas. Vamos começar a conhecer os agentes políticos, né? Pra gente não se enganar com as pessoas. Ô, gente, a coisa vai repetir. Tinha umas coisas pra falar interessante de militares, pra também mostrar como os ciclos se repetem. Mas não vai dar tempo de falar sobre hoje. Mas só porque eu falei do Prerrogativas... Tinha coisa pra falar aqui, viu? Só porque eu falei do Prerrogativas, eu nem separei tudo que eu ia comentar em vídeo. Teve a operação aí do INSS, né? Aí fizeram uma busca e apreensão no advogado Nelson Williams. Olha que curioso, né? Nelson Williams. Ele foi alvo. 3 advogados que organizaram a Frente Ampla de Lula. Olha a data, 20 de dezembro de 2021. Marque bem esses nomes. Marco Aurélio Carvalho, presidente do Prerrogativas, Belisário dos Santos Júnior e Nelson Williams.
partiu desse trio a união que se desenha para 22 entre Lula, Alckmin, Márcio França e o PSD de Kassab. Pois bem, aí eu tô falando, não, o nosso William foi alvo aí. É só pra falar sobre isso? Não. Quem que apareceu para defender Nelson Williams? Líder do Prerrogativas. Critica a exposição de advogado em operação. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, criticou o que avaliou como exposição desnecessária do advogado Nelson Williams. Ah, Brasil! Ah, Brasil brasileiro! Olha lá, né? Ó, defendendo o amigo, né? O parceiro, o amiguinho. Ah, Big Mac. Eu não aguento, não. Eu não aguento. É muito teatro. E o povão não faz a mínima ideia do que tá acontecendo com o país. O povão não acompanha, o povão tá aí. No futebol, na Cazé TV, a Virgínia lá que tava na CPI da Arbete. E mais? Show de sertanejo. Ouvindo funk. Oh, meu Deus do céu. Brasileiro, se ajuda, brasileiro. O brasileiro precisa se ajudar, sabe, gente? De coração, o brasileiro precisa se ajudar. Mas, enfim, eu ficarei por aqui. Vou mandar esses vídeos do Bolsonaro pra você reassistir, porque o áudio de um tava ruim. Tem jeito não, pô. É o Jair Messias... Não tem... Igual o Messias Bolsonaro, não tem. Nem o Eduardo. Porque o Jair foi na unha. Literalmente na unha. Apostou tudo. Foi lá e fez. O cara construiu essa direita que tá aí. Construiu. Na unha. E aí quer me falar de governador não antipetismo, o momento de união. Ó, união. Tô vendo aí o Jair sendo destruído. A olhos nus pra todo. Olha o tratamento que dão pra Bolsonaro, gente. Olha como estão tratando o Bolsonaro. E fica aí, ai meu Deus, penas excessivas. Não sabe nem pra comentar e fingir que se importam com o Bolsonaro. O povo se importa. Só sobrou vocês. Como sempre, só tinha vocês, o povo. A vida toda, só o que estava realmente lá do Bolsonaro, porque deve é os filhos e o povo. Os filhos e o povo. Mas já falei demais. Como eu sempre digo, quer apoiar um pouquinho mais, passar no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpan.com.br. Se não votou em mim, não é best, vote, primeiro link da descrição. E vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!